Vamos mergulhar hoje num conceito que, olha, desafia o que muita gente acredita: a ideia do judaísmo restaurado. A gente vai explorar uma perspectiva que diz que a verdadeira Igreja de Deus, a Kehilat Elohim, não é uma religião nova, mas sim a continuação direta das suas raízes judaicas. E a grande pergunta que guia a nossa conversa é essa aí. Cristianismo e judaísmo são mesmo duas coisas separadas? Vamos desvendar uma visão que argumenta que a resposta, talvez surpreendente para muitos, é um sonoro não. Para a gente entender essa linha de raciocínio, vamos passar por 6 pontos principais. Primeiro, a crença comum da separação. Depois, como essa separação teria surgido. Aí a gente entra no que seria o judaísmo restaurado e no conceito da circuncisão do coração. E, por fim, uma crítica ao cristianismo moderno e qual seria a condição para a salvação. Vamos lá? Então, vamos começar com essa ideia que está por toda parte. É muito comum a gente ouvir que o cristianismo é uma coisa totalmente à parte de Israel e do judaísmo, sabe? Como se fosse um povo completamente novo, sem nenhuma conexão com as raízes originais. Só que a fonte que a gente está analisando aqui diz que essa ideia está, na verdade, errada. Ela não seria parte da fé original, mas o resultado de uma apostasia, de um desvio que aconteceu séculos depois do início de tudo. Ok, então, se essa separação não é original, de onde ela veio? A perspectiva que estamos vendo aponta para um momento bem específico na história. A argumentação é a seguinte: no século I, a igreja era, sem dúvida alguma, judaica. Mas aí, durante os séculos II e III, começaram a surgir ideias anti-judaicas que levaram a essa apostasia. O resultado? A criação de uma igreja independente, toda romanizada, que fez questão de cortar os laços com suas próprias origens. E é isso que nos traz ao coração do assunto: o judaísmo restaurado. A proposta aqui é que a igreja de verdade não é uma nova religião, mas sim o judaísmo na sua forma original, restaurada. E para apoiar essa ideia, os fatos históricos são claros. O Messias era judeu, os apóstolos eram judeus, a primeira mensagem foi pregada para judeus e, claro, os primeiros convertidos foram judeus. A análise se baseia no que o apóstolo Paulo disse, que negar essa raiz seria como ser um galho cortado da árvore original. Agora a gente entra num ponto teológico central dessa visão. A ideia de que o verdadeiro sinal de aliança com Deus não é algo físico, mas espiritual. É o que chamam de circuncisão do coração. Mas o que isso quer dizer na prática? Circuncisão do coração é basicamente a obediência sincera aos mandamentos de Deus. Não é um ato físico, mas uma condição do espírito, uma exigência, tanto para judeus quanto para gentios que querem seguir o eterno. E olha que essa ideia não é de agora. A fonte vai lá no profeta Jeremias, que escreveu que Deus castigaria o circuncisado pela sua incircuncisão. Parece contraditório, né? Mas essa frase é usada justamente para mostrar que o ato físico, sem a obediência do coração, não tem valor. Então, o ponto crucial é este: a circuncisão de verdade, o que realmente importa, é guardar os mandamentos. Para o judeu, o ato físico só vale se vier junto com a obediência. E para o gentio, é a obediência aos mandamentos que o torna circuncidado aos olhos de Deus. O apóstolo Paulo vem e reforça isso de um jeito muito claro. Ele diz que judeu de verdade é aquele que é por dentro, e a circuncisão que vale é a do coração, feita no espírito. Bom, agora a gente chega na parte mais crítica dessa análise, que mira no que a fonte chama de cristianismo nominal, ou seja, as igrejas mais convencionais que vemos hoje em dia. O argumento é apresentado assim num contraste direto. De um lado, o Messias verdadeiro, judeu, obediente à Torá e ensinado pelos apóstolos. Do outro, o que a fonte descreve como um Cristo falso, romanizado, pintado como alguém que foi contra a lei, uma figura criada segundo as ideias de Roma. As acusações são bem fortes. O cristianismo nominal é descrito como apóstata e até antissemita, por se colocar contra os mandamentos e por pregar um Messias que não seria o das Escrituras. E a conclusão, segundo essa visão, é que ele não seria reconhecido por Deus. Para sustentar essa crítica tão dura, a fonte usa as palavras do próprio Messias em Mateus, onde ele diz que vai rejeitar aqueles que obram contra a Torá, ou seja, que vivem na prática contra a lei. Tudo isso nos leva, naturalmente, à conclusão dessa linha de pensamento. Afinal de contas, qual é o caminho para a salvação? A resposta é apresentada em 2 passos bem simples para um gentil. Primeiro, reconhecer que o Deus verdadeiro
é o Deus de Israel. E segundo, demonstrar amor a ele obedecendo aos seus mandamentos morais. Simples assim. Portanto, a mensagem final é que a salvação não é incondicional. Ela está diretamente amarrada à obediência, ao ato de guardar os mandamentos morais do Eterno. Isso seria a manifestação da fé verdadeira e da tal circuncisão do coração. E a gente termina com uma pergunta para deixar todo mundo pensando. Depois de ver essa perspectiva que redefine a ligação entre cristianismo e judaísmo, fica a questão no ar. Qual é a verdadeira relação entre a lei, a obediência e a fé?